Olá, boa noite. Eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e mais uma quinta-feira nós estamos aqui para fazer a leitura e as considerações do livro de Provérbios, como nós temos feito, todo esse ano, desde o começo do ano. E não poderia ser diferente, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 20, que é o capítulo que nós estamos fazendo as leituras e considerações. Se você não tiver com o aplicativo Bíblia perto de você, não tem problema. A gente vai fazendo a leitura e as reflexões pausadamente, mas o importante é que a gente se debruce na palavra de Deus para assim entender e aprender o que o Senhor quer que a gente entenda, que a gente assimile, que a gente aprenda a discernir das coisas que são valores dos céus e daquelas coisas que nós precisamos tomar cuidado aqui na terra. Então, sem mais demora, livro de Provérbios, capítulo 20, versos 16 a 20. E o primeiro verso dessa noite, que é o versículo 16, diz assim: Aquele que fica por fiador do estranho, tira a sua roupa e penhora-a por um estranho. Como referência paralela, nós temos também o livro de Provérbios, no seu capítulo 22, nos versos 26 e 27, que diz assim: Não esteja entre os que se comprometem, entre os que ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama de debaixo de ti? Ou ainda no livro de Provérbios, no seu capítulo 27, verso 13, quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe até a sua roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. E a reflexão que fica é importante a gente lembrar que o que a palavra de Deus fala sobre esse tipo de prática, esse tipo de fiança, que nós temos muito comumente na nossa sociedade, já é uma prática antiga, a ponto da Bíblia, ressaltar e sinalizar. A palavra de Deus não concorda com a fiança, não concorda que aquele que crê em Cristo Jesus, que aquele que crê no Senhor, pratique fiança. Por que motivo? Primeiro, a gente pode refletir como dois motivos principais. Claro que com o estudo e aprofundamento encontram-se mais motivos e mais destrinchados, mas o primeiro motivo principal para a palavra de Deus, para o Senhor não concordar com a fiança, é a impunidade. Porque se alguém precisa de um fiador, significa que ele não tem aquilo que é necessário para conquistar ou atingir aquele bem ou aquela situação, a ter aquele benefício, vamos colocar dessa forma. E se ele usa de um fiador, caso haja algum problema, caso ele não consiga honrar, caso ele não consiga continuar os pagamentos, quem recebe as consequências, quem tem o seu patrimônio danificado, depreciado, quem tem que pagar a conta é o fiador. E esse é uma prática que sai como um subterfúgio para a impunidade, porque daí aquele que foi o beneficiário da fiança, ele não fica com nenhum problema, ele não fica com nenhuma conta, ele não sofre nenhum tipo de consequência pelas suas atitudes. Mas um outro que se colocou em posição de fiador, sim, recebe todas as consequências daquele que ele se colocou ali prestando aquele serviço de fiança. Então, o primeiro ponto é exatamente esse. A questão de que nós temos ali é uma pessoa que pode ser impune as consequências dos seus atos. E a palavra de Deus ela não concorda com isso. E o segundo ponto é que aquele que se coloca em posição de fiador, ele se coloca na posição de provedor, eles se colocam na posição de garantidor de segurança, de garantidor que vai sustentar tudo o que for necessário pelo outro. E veja, a nossa garantia de segurança, a nossa garantia de provisão, a nossa garantia de socorro, a nossa garantia de qualquer tipo que nossas necessidades, qualquer tipo de necessidade nossa vai ser atendido, que os nossos caminhos vão ser aplainados, enfim, que as boas palavras estarão sobre nós e que as bênçãos virão sobre nós, tem que vir para aquele que crê no Senhor, do Senhor. É o Senhor a fonte de provisão e de segurança, é o Senhor a fonte de proteção, é o Senhor o que compreende, que ama, que julga e que guarda, que justifica todos aqueles que creem nele. Então, por causa desses dois principais motivos, a palavra de Deus não aconselha, ao contrário, aconselha de que não se coloquem em posição de fiador, não se coloquem em posição de afiançar para outros, porque o prejuízo que você vai sofrer é certo, ainda que demore um tempo.
É certo, porque as pessoas, elas gostam, a natureza humana pecaminosa, ela gosta de uma vantagem e ela busca a vantagem. Então, alguém busca sempre ter um benefício, depreciando, né, em detrimento da depreciação do outro. Então, por isso a palavra de Deus tem esses dois pontos principais de não concordar com a fiança e sempre sinalizar para a gente evitar todo e qualquer tipo de situação que nos coloque nessa forma. O verso 17 diz assim: suave é o homem no pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Provérbios, no seu capítulo 9, verso 17, diz assim, que as águas roubadas são doces e o pão tomado às escondidas é agradável. Provérbios, no seu capítulo 4, verso 17, diz também que porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Provérbios, no capítulo 23, versos 3, diz assim, não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. E o livro de Jó tem uma contribuição maravilhosa de referência para a gente, que está lá no seu capítulo 20, nos versos 12 a 16, que diz assim, ainda que o mal lhe seja doce na boca e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde e o não o deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspides será interiormente. Engoliu riquezas, porém vomitá-las-á do seu ventre, Deus as lançará. Veneno de áspides sorverá, língua de víbora o matará. E aqui eu trago a seguinte reflexão, né? Existe uma expressão, uma frase, que durante os estudos nós encontramos, toda vez que nós falamos desse tipo de observação sobre a natureza humana, né? Sobre o comportamento humano que o Senhor nos dá, né? De que é bom e suave e agradável é tudo aquilo que não é bom, né? Mas a consequência vem. Então essa frase ela diz assim, que fatal é o prazer comprado com a dor. Porque esse verso, ele vem trazer a reflexão pra gente exatamente, por exemplo, como a mentira, né? Ele vem trazer o exemplo pra gente de que suave é o pão da mentira, prazeroso é o pão da mentira, fácil é o pão da mentira, se alimentar da mentira e propagar a mentira. Só que não existe nenhum tipo de mentira que ajude, ainda que pareça que ela está ajudando. Não existe nenhum tipo de mentira que cause algum benefício, ainda que pareça que ela está causando, né? O pecado, ele mente até sobre a mentira. A mentira, ela jamais funciona no longo prazo. Mesmo que haja um pouquinho de prazer, de sucesso, dura apenas um certo período, um certo ciclo, um certo momento, né? É pecado até pensar que a mentira, ela vai te ajudar de alguma forma, porque a esperança de que a mentira o ajude já é uma esperança no pecado, né? Essa é a natureza do pecado. O pecado, ele é enganador, e aí ele engana você para que você engane os outros e assim continue perpetuando, né? Você mente muitas vezes porque você acreditou numa mentira e você declara essa mentira e você acaba multiplicando essa mentira. E essa é a perversidade do pecado, né? Ele exagera demais o prazer de realizar as coisas que são dele e nunca jamais avisa por qualquer tipo de consequência, por mais triste que seja, daquele ato pecaminoso, da mentira, ou enfim, de todos os atos que envolvem o pecado em si, né? E principalmente a mentira. Mas a oportunidade que a gente tem nesse verso é justamente de entender a seguinte questão. E aí, de uma forma literal, né? O pão da mentira é como se fosse um pão suave, um pão agradável, um pão gostoso, um pão doce, alimentando. Só que quando você morde, ele está cheio de areia, de pedra. Então já se entende de uma forma literal, né, e não metafórica, que é alguma coisa desconfortável, desagradável. Porque você está comendo um pão gostoso e tem areia com pedrinhas dentro, você já não tem mais prazer no que você está comendo. E é exatamente isso que o verso vem trazer pra gente, que ainda que pareça, tudo parece. Tudo que envolve mentira parece, mas não se realiza, não se concretiza, né? Porque tudo aquilo que se concretiza permanece e a mentira ela não permanece. E ela é obra, né? E ela é a arma do inimigo. Então, aquele que se alimenta da mentira, propaga a mentira, vive da mentira, ele não serve ao Senhor, porque o Senhor é o Deus da verdade. O Senhor é a luz da verdade.
Então esse verso é mais um chamamento de reflexão, que nós temos a oportunidade de arrependimento de qualquer que seja o engano que a gente alimente nas nossas vidas, qualquer que seja a mentira que nós damos alimento nas nossas vidas, é no Senhor que nós temos a oportunidade de nos arrepender e buscar o caminho da verdade. Não importa quão doloroso, não importa no princípio quão vergonhoso, é no Senhor, que é o Senhor que nos ajuda e nos fortalece para que a gente siga no caminho da verdade. Verso 18 diz assim: cada pensamento com conselho se confirme, com conselhos prudentes faz a guerra. Provérbios no seu capítulo 15, verso 22 diz assim, que quando não há conselhos, os planos eles se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Provérbios no seu capítulo 24, verso 6 diz que com conselhos prudentes tu farás a guerra, né? E há vitória na multidão de conselheiros. E Lucas, no seu capítulo 14, verso 31, diz assim: o qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre si, com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? E é exatamente o exercício desse verso, né? Que para o Senhor ele traz essas reflexões que são importantes, e são reflexões morais, são reflexões éticas, são reflexões comportamentais e são reflexões de vida cotidiana, né? Tomando um exemplo, um cargo mais alto que existe num reino, né? A soberania mais alta que existe num reino, vamos pegar um reino de exemplo antigo, seria o rei. E aí esse verso ele traz as duas reflexões que a gente também pode ter aqui, né? O primeiro, que o rei, ele busca ajuda. Então, a primeira reflexão que a gente pode tomar é que o exercício de buscar conselho, ele já é um exercício de humildade, mas não é um exercício de humildade porque ele é obrigado a buscar conselho, mas quando ele percebe, ele entende que ele não sabe tudo o que é necessário para resolver determinada situação. Então ele olha ao redor e percebe, não compreendo, preciso dos sábios, preciso de ajuda, preciso das informações e precisamos refletir, discutir aquilo que vai ser realizado da melhor forma possível. Talvez até o rei ele tenha um norte, ele quer ganhar a guerra, mas ele chama os seus conselheiros e na multidão dos seus conselheiros está a vitória. E por que esse primeiro? Porque essa humildade é importante. Para buscar conselho precisamos ser humildes, porque não necessariamente ouviremos aquilo que a gente quer ouvir e não necessariamente nós ouviremos as verdades, a reflexão para chegar no objetivo final da forma que nós queremos ou até no objetivo que nós queremos, né? Muitas vezes durante uma multidão de conselhos nós percebemos que aquilo que nós queremos alcançar não é exatamente o que nós precisamos alcançar. Precisa um pouco de humildade, a palavra de Deus acaba ensinando isso pra gente. Precisa de humildade para aceitar conselhos e compreender e ajustar e ponderar, né? Entender que não há conhecimento completo dentro de nós mesmos, né? A vontade de fazer as coisas não é necessariamente o que é necessário para realizar as coisas, mas o conhecimento, o entendimento e a sabedoria é o que é realmente necessário. Então, aconselhando-se com os sábios, o rei demonstraria humildade, né, em reconhecer que ele não possui conhecimento sobre todas as coisas, utiliza-se dos sábios que fazem ponderar, fazem analisar, fazem planejar e refletir. E a vitória acaba sendo certa para os que são mais sábios e mais hábeis. Então, por isso, a multidão de conselhos para levar à vitória. Mas é importante também deixar uma segunda reflexão aqui, né? Que na contrapartida desse comportamento, né? De utilizar a sabedoria e de utilizar a prudência, nós temos uma decisão por impulso. Então, o rei que, por exemplo, não busca conselho, né? Não se aconselha, não pondera, não reflete, e ao contrário, quando acontece a situação por impulso, ele já faz a resolução rápida do jeito que ele quer, da forma que ele quer, com o poder que ele quer, muitas vezes é o caminho para o fracasso. A decisão, a impulsividade, ela não é endossada pela palavra de Deus, ela não é encorajada pela palavra de Deus. Mas a ponderação, a reflexão, sim. A impulsividade, ela está na contramão do que busca conselhos, né? E do que medita e considera todas as coisas, do humilde. Muitas vezes a impulsividade, ela é uma característica daquele que é altivo, daquele que é soberbo e, portanto,
muitas vezes afastado dos valores da palavra de Deus. No verso 19 diz assim: o que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que com que afaga com seus lábios não te entremetas. Duas frases, né? O que anda maldizendo descobre o segredo. E aí, pelo que com que afaga com seus lábios não te entremetas, diz a palavra de Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 11, no verso 13, nós temos uma referência paralela, dizendo assim pra gente, que o mexeriqueiro, ele revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. E no livro de Romanos, em Romanos capítulo 16, verso 18, diz assim: porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. E esse quem anda maldizendo da primeira parte do verso é o mexeriqueiro do qual fala o livro de Provérbios no seu capítulo 11, ali, verso 13, né? Aquele que faz fofoca, aquele que faz mexericos, né? E esse é o conselho do Senhor: não se envolva com esse tipo de comportamento, não se envolva com pessoas que alimentam esse tipo de comportamento. Vejam, contrário à nossa sociedade que diz, e muita gente repete, que a fofoca ela edifica, não, a palavra de Deus vem avisar a gente de que não edifica. Tome cuidado. Por quê? Porque aquele que fala demais e busca saber demais, ele busca de uma forma doce, agradável, amigo, sendo amigo de todos, né? Ele tenta sempre extrair das pessoas todos os seus segredos, todos os seus detalhes, tudo aquilo que ele pode para poder repetir aos demais e fazer esse trabalho de leva e traz em todo momento. Ele não tem critério de não falar de um ou falar apenas de outro. Ainda que se diga isso, não. Ele fala de todos, de todas as formas e em todo o tempo. Ainda que a gente tenha visto, né, que a gente precisa, nas situações, como o exemplo do rei que eu dei, pedir conselhos, né, precisa-se de conselhos para ponderar e refletir, principalmente quando nós precisamos de ajuda ou de direção com algo que nós não temos o conhecimento completo e nós precisamos daqueles que o têm. O cuidado que o Senhor tem não é seguro pedir conselhos, contando os segredos a todos. Principalmente atentar ao comportamento das pessoas, atentar ao comportamento, à natureza das pessoas e percebendo um que é mexeriqueiro, um que é fofoqueiro, um que gosta de revelar segredos e se alimenta dessa forma, evitar ao máximo participar e se envolver. Veja como a palavra de Deus ela se completa, né? O verso 18 nos ensina o caminho para a vitória. E o verso 19, ele nos ensina um cuidado para alcançar um caminho de vitória. E no verso 20 diz o nosso último versículo da noite, que diz assim: o que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Palavra pesada, palavra de juízo, palavra do Senhor. E no livro de Êxodo, capítulo 21, verso 27, a gente tem a seguinte referência paralela: e quem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Levítico, no capítulo 20, verso 9, diz ainda: quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. No livro de Jó, capítulo 18, versos 5 e 6, diz assim: que na verdade a luz dos ímpios se apagará e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas e a sua lâmpada sobre ele se apagará. No livro de Provérbios, capítulo 24, versos 20, diz: porque o homem maligno não terá galardão e a lâmpada dos ímpios se apagará. E por último, no livro de Mateus, no capítulo 15, verso 4, diz ainda porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. E é o seguinte, é pesado, é genuíno, é juízo de Deus para todos os nossos dias, para todos os nossos tempos. Veja, aquele que amaldiçoa o pai ou a mãe, né? A palavra pode significar, se a gente for refletir de uma forma leve, de uma forma desdenhosa, ou especialmente dizendo, né, maldições contra eles, e assim, de uma maneira mais ousada,
fazendo essa transgressão ao mandamento do Senhor, quem fizer todas essas coisas vai ter a sua vida, a sua felicidade, a sua descendência extinta, ainda que pareça que não. É uma ameaça pesada, mas não é só uma ameaça, é uma promessa do Senhor de que a sua descendência vai ser extinta. E é uma referência também à lei no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento todos aqueles que maltratavam seus pais eram condenados à morte. O livro de Levítico mostra isso, o Êxodo, enfim, Marcos. E por que é importante? Por que o peso tão importante? Não é sobre um pai ou uma mãe estar no erro, um pai ou uma mãe estar numa vida de pecado, de luxúria, de vícios, e aí o filho obedecer ou se afundar junto só por causa dessa palavra. Na verdade, não é concordar, mas honrá-los seguindo sua vida da melhor forma possível. Por exemplo, aquele que tem pais e mães afastados do Senhor, em algum tipo de dificuldade no mundo do pecado, em algum tipo de vício, algum tipo de situação, ele não está honrando os seus pais, participando do pecado com os seus pais, mas ele honra seus pais assim que ele encontra o caminho da luz e busca servir ao Senhor. É mais sobre respeito, é mais sobre valorização, compreensão da importância dos nossos pais, ainda que o caminho deles não seja correto, do que agradá-los prioritariamente. Então, assim, é mais sobre respeitá-los e honrá-los com uma vida honrada, justa, buscando sempre realizar boas coisas, carregando os bons valores, os bons ensinamentos através da sua descendência, não os maltratando, não os envergonhando, não os humilhando, nem colocando em situação depreciativa. O Senhor, ele se agrada da semente que segue um bom caminho, ainda que a árvore ela não tenha sido boa, mas a semente que busca, assim como metáfora para os filhos, que busca ter um melhor caminho do que seus pais. Não é sobre renegar os pais. A palavra de Deus, ela diz muito claro: honra teu pai e tua mãe, seguindo o bom caminho e buscando a ajuda do Senhor. A palavra de Deus também diz, muitas vezes por conta dessa diferenciação, os pais, eles acabam se afastando dos filhos, ou, por exemplo, os filhos ficam sem, por algum momento, os pais. E o Senhor diz que Ele se coloca nesse papel: ainda que teu pai e tua mãe te falte, eu sou por ti. A palavra do Senhor diz isso. Então é importante, ainda que nós compreendamos que as pessoas não são perfeitas, que as pessoas, elas não são santas, não são justas, mas que é importante respeitar, é importante honrar, é importante observar o que a palavra de Deus diz, porque honrando nossos pais, nós honramos ao Senhor. Como poderemos honrar ao Senhor se nós não honramos os nossos pais? De novo, não é sobre concordar com o pecado, não é sobre obedecer e se afundar, é sobre trilhar um melhor caminho, observando sempre o cuidado que é necessário com os pais, não os maltratando, não os renegando, não os abandonando, não os destituindo dos seus bens e das suas posses e não os envergonhando. Esses são os versos dessa noite, essas são as palavras de vida que o Senhor deixou registrado nesses 5 versos. Eu espero que tenha sido um momento de bênção para você. E, se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira estarei com mais 5 versos, continuando as reflexões que o Senhor tem para nós. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.